Fala galera, tudo beleza? Vem chegando então que nesse vídeo a gente continua nossa caminhada aqui no estudo dos geradores e nessa aula de número 4 nós vamos falar aqui sobre essa lei aqui, que é a lei de Poilet. Essa matéria é muito tranquila, mas pode ser que ela fique um pouquinho difícil. Por quê? Porque para você aplicar isso aqui, que não é difícil de fazer, você precisa de conhecimento prévio, você precisa ter estudado associação de resistores. Se você sabe associação de resistores, não vai ter novidade nenhuma nessa aula de hoje. Você vai conseguir caminhar e entender tudo que eu vou falar aqui. Se você não viu associação de resistores, tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, professor, não vi ainda. Você não vai ver esse vídeo agora não. Você primeiro vai ver, vou deixar um link aqui embaixo, um card aqui. Você vai ver primeiro a minha playlist completa de associação de resistores, que é para você entender por que eu somei, por que eu fiz o produto pela soma e coisa e tal. E depois você volta para cá, aí vai beleza, aí 0 a 0, isso, você vai entender tudo. Vamos lá, lei de Poilet. A equação de Poilet nos dá a intensidade de corrente elétrica em um circuito simples do tipo gerador-resistor. Ou seja, se eu pego a lei de Ohm e pego a equação do gerador e junto as duas, nasce isso aqui, professor. Isso, nasce a equação aí, a lei de Poilet, tá? E a corrente elétrica, né? Vocês já sabem que isso aqui é a força eletromotriz, já sabem que o Rzinho representa a resistência interna do gerador, né? E quem é esse Ré? Que é a resistência equivalente do circuito, tá? Nesse primeiro aqui, nesse primeiro exemplo, só tem um mesmo. Isso, o Ré que vai ser o próprio 3. Mas no exemplo 2, no exemplo 3, aí eu boto mais, tá? Pra gente achar o Ré ali. Bom, vamos lá. Então, exemplo de número 1 vem para cá. Ó, no circuito esquematizado, tem-se um resistor ligado aos terminais de um gerador. Determine. Vamos lá. A gente quer calcular isso aqui, ó, na letra A intensidade de corrente que atravessa o circuito e na letra B a tensão aqui no nosso resistor. Vamos lá. Letra A, vou fazer nesse espacinho aqui. Vem, I vai ser igual a E dividido pelo REC mais Rzinho. Tá legal. O valor do E a gente já tem, vale 25. O valor do REC vai ser só esse resistor aqui, né? Porque só tem um, né? O nosso Rzinho vale 2. 25 em cima, somei aqui embaixo. 3 mais 2, 5. 25 por 5 dá 5. Tá legal? Então, nós temos aqui 5 amperes. Boa. Na letra B, conforme eu falei para vocês, é simplesinho aplicar essa equação. Mas precisa, né, saber calcular uma resistência equivalente, tá bom? Na letra B, a DDP no resistor. Ele tem duas formas de você fazer. Você pode usar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, ou você pode usar a equação do gerador, U é igual a E menos Rzinho vezes I. Vai funcionar das duas formas, né, professor? Isso. Só que isso aqui é mais direta, né? Mais rápida, mais simples, né? Só tem ele aqui mesmo, tal, você pode aplicar a equação do gerador, tudo bem também se você aplicar a lei de Ohm, tá bom? Bom, a DDP nesses terminais aqui, então, vai ser igual à resistência que a gente tem lá, vezes a corrente que está passando por lá. E a corrente que passa por lá é quanto? É 5, professor. 3 vezes 5, 15, né, cara? 15 volts é a nossa resposta. Vai lá, printa aí. Beleza, pessoal, nosso exemplo de número 2 está aqui, depois eu faço um terceiro exemplo. Eu boto aí um terceiro para vocês tentarem fazer sozinhos ou sozinhas. Vamos lá. Considere o circuito esquematizado, está aqui, né? Vamos determinar o seguinte. A intensidade de corrente elétrica que atravessa o circuito AB. Aqui está AB, né, professor? É a corrente elétrica total. Sim, é isso aí mesmo. Lei de Poilet, desse jeito. E na letra B, a tensão entre C e D. Aí eu quero a tensão só aqui. Tá? Não quero a tensão nos terminais do nosso gerador. Eu quero a tensão só aqui. Aí aqui a gente vai ter que aplicar a lei de Ohm mesmo, né, professor? Isso. Como no exemplo de número 1, só tinha um resistor, a tensão que eu tinha nos terminais do gerador era a própria tensão no resistor, né, professor? Mas nesse caso aqui não. Esse resistor vai ficar com uma parte do total e esses dois que estão em paralelo ficam com outra parte do total. Perfeito. Vamos lá. Letra A vem para cá. Na letra A, então, a gente começa calculando esse paralelo aqui, ó. São iguais, né, professor? São iguais. Joga direto no macete. O REC aqui em paralelo vai ser 16 dividido por 2, né? Que vai dar 8. Beleza. Esse 8 fica em série com 6. Somando os dois, a gente encontra REC
é igual a 8 mais meia dúzia, que dá 14. Show de bola. Lei de Poillet. I é igual a E sobre REC mais Rzinho. Quanto vale o nosso E? 45. Quanto vale o REC? 14. Mais, quanto vale o Rzinho? Vale 1, professor. Isso. 45. Aqui vai dar 14 mais 1, 15. E a resposta é 3 amperes. Então, 3 amperes é quanto está circulando aqui, né, professor? Isso. Tem 3 amperes aqui. Tem 3 amperes aqui. Agora, quando chegar nesse ponto C, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Fala para mim. Se divide, né, professor? Está em paralelo? Sim, se divide. E olha só, quando ela se dividir aqui em I1 e I2, esses dois resistores não são iguais? Se são iguais, são percorridos pela mesma corrente, né, professor? Esses 3 amperes se dividirá igualmente para os dois. Desse jeito. Vai passar 1,5 desse lado, vai passar 1,5 desse lado. Bem, vamos fazer a letra B aqui, ó. Letra B, aplicando então a lei de Ohm aqui. Como é que vai ficar? U é igual a R vezes I. Se eu calcular a tensão em qualquer um deles, vai ser igual, porque está em paralelo, né, professor? Isso. Então, vamos lá, botar aqui o 16, né? Esses dois são iguais, então tanto faz, bota aí o 16. E a corrente que passa por ele, que não é 3, né, professor? Não, é a metade. Metade, né? 1,5. Então, o nosso U vai ser igual a 16 vezes 15 décimos. Vamos dar uma simplificada aqui por 2. Dá 5. Por 2 dá 8. 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 8, 24. Então, nós temos 24 volts aqui, ó, aplicados entre C e D. U entre C e D é igual a 24 volts. Legal, né? Então, se eu tenho 24 volts aqui, quanto eu teria nessa parte? Eu sei que a questão não está perguntando isso, mas só para a gente ir um bocadinho além. Quanto eu teria nessa parte aqui? Nessa parte aqui, professor, eu tenho que ter uma tensão que vai ser igual a esse R vezes o I que está passando aqui. Sim, o I aqui é o I total, né? Ele já se juntou de novo e veio para cá. Então, esse U aqui, ele vai ser igual ao 6, que é o valor da rede, vezes o I que passa ali, que é o total, que vale 3. 3 vezes 8, 20, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. Tá, 18 volts. Então, eu tinha 24 volts aplicados aqui, 18 volts aplicados aqui. Beleza. Se eu somar essa DDP com essa DDP, tem que ser o total que eu tenho nos terminais A e B. Tem que ser, pessoal. Não pode desaparecer nada, não pode sumir nada na física, é sempre assim, tá? Somando esses dois, o total daria... Total. 24 mais 18. Isso aqui vai dar 38 mais 4, 42 volts. Se eu aplicar a equação do gerador aqui, eu tenho que encontrar que o U entre A e B, esse U, a DDP aqui, ó, esse U aqui, ó, entre A e B, ele tem que bater isso aqui, pessoal. Tem. Senão, fizemos alguma coisa errada. Sim. Vamos lá, vamos aplicar a equação do gerador. Olha para cá. U é igual a E menos Rzinho vezes I. Tá. U vai ser igual ao 45 menos Rzinho vezes I, que vale 3. U vai ser igual a 45 menos 3, que é igual a 42 volts, que a gente já sabia que ia dar isso. Pegou a visão? Então, tá tudo amarradinho, né, professor? Tá, cara, tá. Porque a lei de Poillet nada mais é do que a combinação da lei de Ohm com a equação do gerador, né? Então tá tudo amarradinho. Vai lá, printa aí. Pronto, pessoal, essa aqui é para vocês se divertirem um bocadinho também, tá? Questão de número 3, pausa aí, tenta resolver, valeu? Qualquer dúvida, pergunta aí embaixo, tá bom? Vamos lá. Considere o circuito da figura, determine. Letra A, a intensidade da corrente que percorre o gerador AB. Letra B, a DDP nos terminais do gerador AB. Letra C, as intensidades das correntes em 1 e 2. Para a galera que está assistindo pela plataforma, vai ter um PDF aí, caprichado, para vocês praticarem bastante. Mas vocês vão perceber e vão se ligar de coisas que eu estou sempre falando para vocês. Pô, gente, em pé de 1 e 2, poderia simplesmente ser um amperímetro, A1 e A2. Muda alguma coisa? Muda não, né, pessoal? Para fazer o mesmo cálculo. E o raciocínio é o mesmo. Sim,
Poderia aqui, a DDP nos terminais, ele poderia ter colocado um voltímetro ali. Qual é a DDP no voltímetro? É a mesma coisa, né, pessoal? Isso, cara, tá? Vamos lá. Na letra A, então, a gente vem para cá e joga logo aqui o nosso REC. Esses dois estão em paralelo, né? Já vai ficar aqui 6 vezes 12 sobre 6 mais 12. Tá. 6 vezes 12 sobre 18. Vou simplificar aqui, tá? Por 6 dá 1, por 6 aqui dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Beleza, então esses dois aqui virou um só de 4. E tem esse 2 sobrando aqui, que é o Rzinho, né? Então já vou aplicar a lei de Poilet logo. Então vai ficar assim, I igual a E sobre REC mais Rzinho. O valor do E é 72. O valor do REC, 4. O valor do Rzinho, 2. Tá, então vai ficar 72 dividido por 6. Perfeito. Aqui vai dar o quê? Vai dar 12, né? 1, 2, 12. 12 amperes é a corrente total que está circulando no circuito. É a corrente, 12 amperes. É a corrente que passa aqui, né? Por dentro do nosso gerador. É a intensidade de corrente entre A e B. Tá? Quando chega nesse nó, ela vai se dividir em duas, né, professor? Como esses dois resistores não são iguais, então as correntes não serão iguais também. Não, uma vai ser o dobro da outra, né? Que um resistor é o dobro do outro, né? Então, se tem 12 ali, uma tem que ser o dobro da outra, vai ser 4 mais 8, 12. 4 e 8, isso. Aqui vai estar passando 8, aqui vai estar passando 4, tá? É claro que, para quem já tem mais traquejo com essa matéria, isso fica muito intuitivo, né? Mas vamos calcular, tá? Vamos calcular. Bem, letra B. Vamos nessa. Na letra B, então, a gente quer a DDP nos terminais do gerador. Se ele quer a DDP aqui, você aplica aqui direto a equação do gerador, U igual a E menos Rzinho vezes I. O nosso E é 72. O nosso Rzinho é 2. E o nosso I é 12. Então aqui vai ficar 24. U igual a 72 menos 24. Beleza. Ali tira, cai para 52. 52 tira 4, 48. Pô. 48 volts. Foi que foi? Então nós temos aplicados aqui 48 volts. Letra C. Na letra C, eu quero as intensidades das correntes I1 e I2. Aí para calcular essas duas correntes, existem várias maneiras, né? Vou tentar fazer pela mais simples. O que acontece? Isso aqui é uma associação em paralelo. Na associação em paralelo, a DDP é a mesma para todos os resistores, né, pessoal? Isso. Seja lá qual for a DDP que eu tenho aqui, nos terminais do nosso gerador, também vai ser a mesma aqui, também vai ser a mesma aqui. Trocando em miúdos. Já que a DDP é a mesma, quando eu aplicar U igual a R vezes I, eu posso encontrar aqui pela lei de Ohm I1 e I2, né, pessoal? Esses R's são diferentes, essas correntes são diferentes, mas a DDP é a mesma, a tensão é a mesma. Vamos começar com esse aqui. A corrente I1, aí eu estou chamando de R1, o 6, tá? Que é onde está passando a corrente I1. Aí, vamos lá, bota aqui, não vai botar o 72 não, né, pessoal? Não, bota a tensão que eu tenho aqui, o U, a DDP entre A e B. A DDP entre A e B é 48, isso, 48. Vai ser igual ao valor do R1, que vale 6, vezes I1. Passa para lá dividindo, né? 48 dividido por 6 dá quanto? Fala para mim. Dá 8, professor. Isso. Então, I1 vale 8 amperes. Conforme eu falei para vocês, eu já sabia que aqui ia dar 8. Né? Beleza. Não precisa nem fazer o cálculo da outra, mas a gente vai fazer. Porque se o total era 12 e 8 veio para cá, só sobra 4 para o outro lado, né, professor? Com certeza. Mas vamos fazer aqui. Boto 48 aqui. Boto 12 aqui no R2. Passa para lá dividindo. E acha aqui que o I2 vale 4. Beleza? Então, moçada, caso você não tivesse enxergado isso, o que eu poderia fazer, professor? Você poderia pegar esse REC aqui, ó. Tá vendo esse REC? Que vai dar 4, né, professor? Isso. Você poderia pegar esse REC e aplicar a lei de Ohm para o REC ali, em paralelo. Vai funcionar também, professor? Vai. Esses dois se comportam, equivale a um único resistor de 4, né, professor? Isso, de 4 ohms. Então, a corrente que passa pelo REC vale 12 amperes.
U vai ser igual ao REC, que vale 12, vezes o I, que passa por ali. Desculpa, o REC, que vale 4, vezes o I, que passa por ali, que vale 12. Que vai dar 48 volts. Aí você descobriria que nós temos aplicados aqui, nesse REC, 48 volts. Ou seja, é 48 para os dois, né, professor? Isso. Conforme eu disse para vocês, existem várias maneiras de você finalizar. R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2. I é igual a I1 mais I2. Substituir uma na outra. Tá? Aí é com vocês. Fiz da maneira que eu acho mais tranquilinha ou menos difícil. Printou? Tá legal, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né, com essa aula de número 4 aqui, aplicando a lei de Poilet. Deixa um like no vídeo aí, se eu conseguir te ajudar. Se inscreve aí no canal, tá legal? Pra galera que tá assistindo pela plataforma, já sabe, né? Todas as resoluções aí, feitas passo a passo em vídeo pra vocês. Qualquer dúvida, comenta lá, tá bom? Tchau, tchau.